Olá, eu sou a Tami do Literatami e hoje estou com Ana Barros, que escreveu As Luzes de Dois Cérebros Anárquicos. Prazer te receber aqui, estou muito feliz com essa conversa. E para quem não conhece, a Ana ela é escritora e professora de escrita criativa, é especialista em produção de textos literários, formada pelo Instituto Vera Cruz, coordena e ministra oficinas de escrita e em 2021 iniciou o Clube do Livro Contemporâneas, que é um projeto que visa estimular a leitura de livros escritos por mulheres brasileiras. E As Luzes de Dois Cérebros Anárquicos é o primeiro romance da Ana que já foi contemplado pelo PROAC em 2023. E hoje a gente tem a oportunidade de reviver um pouquinho dos temas que a gente discutiu no lançamento do livro, que foi aqui na Livraria Sentimento do Mundo, também em São Paulo. Quem está em São Paulo tem que conhecer esse lugar. É incrível demais. Aqui. E, bom, te agradeço muito, Ana. Eu que agradeço. Muito obrigada por abrir esse espaço para mim, para outros escritores. Eu gosto muito da Tami, do Literatami, acho muito importante o movimento que você faz no YouTube. E eu estou muito feliz de estar aqui falando um pouquinho do meu livro. Esperamos que vocês gostem também. Muito Espero. Obrigada, Ana. Sim, obrigada a você. Eu acho que você pode começar, então, apresentando o livro para quem ainda não conhece, assim, contando pra gente o que te fez escrever essa história e do que trata As Luzes de Dois Cérebros Anárquicos, como é que essa premissa do livro surgiu pra você? Eu acho que o processo de criação do livro foi um processo muito aos poucos, né? Foi uma coisa mais lenta e eu fui descobrindo o livro enquanto eu ia escrevendo, né? Então ele começou porque eu queria falar um pouquinho sobre a depressão, que eu fui diagnosticada com depressão em 2018, mas eu não queria falar sobre mim. Eu queria falar sobre uma outra mulher, que talvez não fosse eu, mas que talvez fosse um pouquinho, e que tinha uma outra vida, né? Que não fosse a minha vida, era uma mulher que tinha uma profissão muito mais consolidada, né? Ela é aquela mulher que já tinha conquistado tudo, numa idade muito nova, e não era o meu caso. Mas eu fiquei pensando, nossa, se a depressão acontece comigo, pode acontecer com outras mulheres, né? Então foi um processo de investigação mesmo. Se eu fosse essa mulher, né? Se eu já tivesse tudo resolvido, que eu acho que a minha questão naquela época era não ter tudo resolvido. E aí eu fiquei pensando, uma pessoa com tudo resolvido, ela também pode ter depressão, né? E eu queria mostrar que a depressão não tem cara. E se você tivesse que apresentar uma sinopse assim do livro, como é que você faria isso? Ai, meu Deus. Bom, a gente pode falar então que são duas mulheres, as personagens principais, a Ângela e a Virgínia. A principal mesmo é a Ângela, que ela aparece em uma primeira pessoa ali, falando consigo mesma sobre os sentimentos que ela tem em relação à mãe que acabou de morrer. Né? Então é uma primeira pessoa aí bem introspectiva, e a gente tem a Virgínia também, que são duas personagens, que é a avó. E a avó, ela também perdeu a filha, então essas duas mulheres têm que passar por esses 7 dias de luto na casa que elas viveram, e a casa também está caindo aos pedaços, então aí são 7 dias de luto das duas, uma com depressão e a outra com Alzheimer. É essa sinopse, né? Eu acho que é isso o livro. E eu gostei que você trouxe já a casa, porque desde o início do livro a casa tem, essa casa da família, né? Tem um destaque especial, né? É uma casa imensa que em outros tempos era maravilhosa, assim, ilustrava muito essa prosperidade de uma família feliz. Mas que no presente da narrativa, como você disse, está em ruínas, mal cuidada, está cheia de marcas da passagem humana por ali. E ela parece representar muito bem a formação familiar da Ângela, né? Que é uma formação, como a gente comentou no lançamento, em palimpsesto, né? Camada sobre camada de gerações, com seus traumas, com as suas perdas, mas também com suas alegrias e as suas memórias, e tudo isso está um pouco ali na casa. Por que você escolheu, então, ambientar grande parte da história justamente nesse espaço? Assim, como é que ele apareceu para você como uma... Eu acho que essa pergunta tem várias respostas, né? Primeiro porque, como eu falei no lançamento, tem casas muito famosas na literatura, né? E uma delas é a casa da Virgínia, né? No Rumo ao Farol, que é um livro ali
um pouco biográfico, um pouco autobiográfico, um pouco fictício. E tem um capítulo são 10 anos a casa se deteriorando, né? A casa é um personagem. E isso, eu não pensei nisso quando eu escolhi a casa, mas eu vejo hoje que isso foi uma inspiração muito grande, né? De mostrar a passagem do tempo através de uma casa se deteriorando. Eu achei isso tão bonito. E aí eu trouxe a casa também para o meu livro, porque eu tinha que fazer uma escolha também autoral do cenário, né? Escolher um cenário. Eu pensei, meu primeiro livro, não vou ser muito ousada, né? Vou escolher um espaço menor, onde eu consiga usar esse espaço também como personagem. Então, eu acho que a casa veio daí também de não ousar tanto, não tirar tanto as personagens de fora disso. E aí ela funciona como personagem também como um espaço ali que tudo acontece. Sim. Acho que são essas duas coisas. Uma outra coisa interessante do livro é que a narrativa alterna entre a primeira pessoa, na voz da Ângela, e uma terceira pessoa mais neutra, digamos assim, que não participa ativamente da história, mas que é fundamental para transmitir para o leitor informações que muitas vezes as próprias protagonistas desconhecem, né? Inclusive sobre o passado, que por razões diferentes é tão confuso na cabeça das duas protagonistas. Quais foram as suas preocupações assim para estruturar e diferenciar essas duas vozes? Desde o princípio você já sabia que seriam duas? Eu não pensava em fazer uma primeira pessoa. Acho que a primeira pessoa apareceu depois, quando eu estava trabalhando para conhecer a personagem. Eu escrevi em primeira pessoa e achei que funcionou melhor do que a terceira pessoa. Então sempre foi uma terceira pessoa, ora colada na personagem, ora mais onisciente, né? Mas aí eu experimentei a escrita em primeira pessoa para tentar conhecer mais a personagem e eu vi que funcionou. Funcionou muito. Eu falei, nossa, eu não conhecia essa personagem antes em terceira pessoa e agora em primeira pessoa eu tô conhecendo ela. Mas como que eu vou contar a história da Virgínia e também da Simone, que é a mulher que morreu, na primeira pessoa? Não dá também, né? Eu fiquei pensando, como que eu vou fazer isso? Eu continuo com a terceira pessoa? Mas é um desafio, né? Escrever em 2 focos narrativos. Aí eu pensei, não, vai ser o mais neutro possível. E eu vou mostrar uma cena, né? Não vou explorar muito essa terceira pessoa que sabe de tudo. Vou construir uma cena para contar essas histórias do passado e também para a história ficar um pouquinho, eu acho que mais fluida também, né? Sim, porque um na primeira mais dinâmica, né? Que acho que a primeira pessoa, algumas pessoas já me falaram que tá um pouquinho devagar a primeira pessoa. Aí eu fico pensando, vamos na terceira pessoa e deixar o negócio mais dinâmico, contar coisas que eu não consigo contar em primeira pessoa, para a história ficar mais fluida e também para a história andar um pouquinho, contar um pouquinho de suspense, né? Dar um pouquinho de suspense, responder algumas coisas que eu deixei em aberto ali na primeira pessoa. Então foi mais acho que foi um movimento para dar algo ao leitor. Sim. Eu acho que pensando nisso agora, eu acho que foi para dar algo ao leitor, algo mais dinâmico e algo mais concreto, né? Porque eles podem... Geralmente a gente não confia no narrador em primeira pessoa, né? Quando a gente lê, sei lá, Dom Casmurro, a gente não confia no Bentinho, né? E eu fico com medo disso acontecer também no meu livro. Não quero me comparar também com Machado de Assis, mas é uma coisa que a gente tem medo quando a gente escreve, né? Das pessoas não confiarem, não comprarem aquela história. Eu falei, a terceira pessoa é mais confiável. Eu falei, não, precisa dessa confiança. Eu acho que ela acaba mesmo trazendo certa vantagem pro leitor, porque é isso, a gente acaba sabendo coisas por essa voz que as personagens às vezes não sabem, né? Então é uma outra olhada para a história. Eu achei interessante isso que você falou, que tem gente dizendo que a primeira voz é um pouco devagar, porque acho que isso tem tudo a ver com o que ela tá vivendo, que é justamente o tempo do luto. E eu comentei também no lançamento que como o tempo é manipulado aqui dentro, foi algo que eu gostei bastante, assim, porque o livro, como a Ana falou, ele acompanha um período curto da vida dessas personagens, né? São 7 dias apenas, mas a impressão que se tem é que acontece muita coisa, assim, os acontecimentos superam esse espaço de tempo, digamos assim. E isso tem muito a ver com esses efeitos do luto e tudo mais, que de fato bagunça a nossa percepção, né? De tempo e de tantas outras coisas. Aí eu queria que você contasse um pouco, assim, o que é preciso levar em conta, especialmente, quando se escreve uma narrativa do luto e sobre o luto também, né? Mas que se produz justamente nesse momento tão inflamado em que a morte acaba de acontecer, né? Como é que foi? Nossa, que pergunta! pergunta complexa, né? Porque eu acho que tem várias camadas, inclusive em mim, né? Porque quando eu tinha 4 anos,
Isso é uma coisa que eu descobri em terapia, né? Que é uma coisa que a gente não percebe, e aí uma terapeuta falou isso pra mim. Quando eu tinha 4 anos, eu perdi meus 2 avós. Meu avô, que cuidava de mim, que minha mãe trabalhava e me deixava com a minha avó e com o meu avô. O meu avô morreu, e logo depois a minha avó, que morava com a gente, que era a mãe do meu pai, morava com a gente, ela morreu também. E aí logo depois meu irmão nasceu. E aí minha psicóloga daquela época, ela falou que eu vivi ali com 4 anos de idade três processos de luto, né? E isso me modificou de uma maneira que eu só fui perceber quando eu fui fazer terapia, né? Tipo, essas perdas, esse medo de perder algo, sempre foi muito forte pra mim, e eu sempre tive medo que minha mãe morresse. Eu sempre tive um medo muito grande, eu sempre fui muito apegada à minha mãe. Então esse processo de luto sempre esteve na minha cabeça, né? Como que eu viveria se eu vivesse esse processo de luto? Como seria eu mais velha, né? Porque depois disso, eu não perdi mais ninguém assim tão próximo de mim, né? E aí, segundo a minha psicóloga, isso afetou mesmo o modo como eu me relaciono com as pessoas. Eu tinha que trabalhar isso. E aí eu tinha muito medo de perder minha mãe também. E aí o livro foi um pouquinho disso, né? Como que funciona o luto, uma pessoa mais velha perdendo, né? Uma mulher mais velha perdendo a mãe que ela não tinha uma boa relação. Eu acho que uma coisa que eu gosto no meu livro é essa questão dela nunca vai ter o que ela queria ter da mãe, né? Ela nunca vai receber aquele amor materno que ela gostaria de ter recebido. E aí eu falo também um pouquinho da perda da filha, né? Que a Virgínia perdeu a filha dela. E isso também impactou a vida dela. Então, são 2 processos de luto ali, né? E aí tem a questão do tempo, que é uma outra conversa muito grande também. Eu acho que eu sempre falo para as minhas alunas que o tempo na narrativa é muito importante, né? E trabalhar com o tempo é uma coisa muito importante. E o processo de luto é diferente de pessoa para pessoa, né? Eu acho que foi isso que eu encontrei para as minhas personagens, principalmente para a Ângela, né, que é a principal, e também um pouquinho a Virgínia, o modo como ela com o Alzheimer, como ela lida com isso, né? Eu acho que eu quis trazer isso para o livro, né? Como o Alzheimer lida com o luto, a pessoa com Alzheimer, e como a pessoa com depressão lida com o luto, né? Sim. Isso é muito interessante mesmo, esse ponto do Alzheimer estar presente. A gente até vai falar um pouco mais disso, mas porque esse luto com o Alzheimer acaba revivendo outras perdas dessa mesma personagem que afeta a família toda também. Então foi um desafio que você se colocou. Sim, foi um desafio, até porque escrever sobre uma personagem mais velha, eu tenho 30 anos, né? Tipo, como que eu vou escrever sobre uma personagem que tem 70? É um desafio, foi um desafio. É um exercício. Imaginação bem. E você também falou um pouco de como a personagem, a protagonista não se dava muito bem com a mãe, né? E isso acho que só deixa o luto ainda mais complexo, porque ele vem embalado por sentimentos distintos e muitas vezes antagônicos, né? De certa forma também é como se ele acentuasse um pouco essa mescla que tem das mulheres da família, assim, que se confundem umas com as outras, uma vive na outra de alguma maneira. E essa confusão acaba provocando várias rusgas familiares, muitas delas que eram mais silenciadas, digamos assim, quando a mãe da protagonista ainda estava viva, mas com a morte dela essas coisas emergem, né? Como, por exemplo, a questão da sexualidade da Ângela, né? Que por tanto tempo foi limitada às representações já existentes ali no seio familiar. Tem uma coisa da religião aqui também, limitando tudo, mas com a morte da mãe parece que a mãe meio que dominava, né, a existência dela, é importante dizer também. Essa questão volta a ser remexida, né, isso da sexualidade a partir do movimento de reconquista do direito da própria vida, né, da Ângela, assim, que vem com essa orfandade, não de forma pacífica, claro, não é exatamente um alívio que ela sente, mas enfim, essa é a cara do luto dela, né, e aí eu queria que você falasse um pouco de como se relacionam aqui essa morte da mãe e a descoberta de si, especialmente da própria sexualidade, assim, na construção da sua personagem. Nossa, é uma boa pergunta. É uma ótima pergunta, porque eu acho que eu nunca elaborei isso em voz alta, sabe? Eu sempre me identifiquei com questões de liberdade, né? A busca por liberdade diante de questões sociais. Acho que isso sempre foi muito inerente do meu ser, né? Tipo, eu era uma criança muito questionadora, tá? Eu sou menina, não posso fazer isso, mas por quê, né? Por que eu não posso fazer isso? Por que uma pessoa não pode amar a outra pessoa
do jeito que ela quer e que ela sente, né? Então eu acho que veio dessa busca mesmo minha por liberdade de escolha, né? De quem você vai ficar, de quem que você vai amar. E é uma coisa muito presente também em mim, né? Me descobrir uma pessoa bissexual não é uma coisa fácil, né? Porque às vezes não tem representatividade, mas não tem tanta abertura. Existe não tanto de preconceito contra as pessoas bissexuais, aquela pessoa que está perdida, né? Aquela pessoa que não sabe muito bem o que quer, né? Então eu acho que partiu desse questionamento interno que eu tinha mesmo, da minha própria sexualidade. E pensar também, como eu falei, meus pais são pessoas muito liberais, muito abertas. Eu nunca tive problema com isso em casa. Mas se não fosse, né? Se é uma mãe que nem a mãe da minha personagem, que é uma mãe muito austera, né? Que ela é muito rígida, que ela quer que a filha siga um padrãozinho social, e essa filha segue, porque é uma filha muito obediente, né? E a partir do momento que essa mãe morre, ela começa a se identificar com coisas que ela não tinha coragem de se identificar. Então eu acho que partiu dessa investigação mesmo, né? De como seria isso pra mim se eu não tivesse a vida que eu tenho, né? Se eu não tivesse a liberdade que eu tive na minha família, né? E aí, vendo outras mães também, vendo outras famílias, conversando com pessoas que passaram por esse tipo de repressão, eu fiquei me questionando sobre a minha própria personagem mesmo, né? Como que ela lidaria com isso a partir desse momento que ela não tem mais a pessoa que reprime ela. Então eu acho que eu respondi a pergunta. Sim, eu acho com que certeza. Não, é muito legal esse movimento, porque com a morte da mãe ela é meio que obrigada a enfrentar algumas coisas, alguns sentimentos que ela não gostaria de enfrentar, mas esse é algo que meio que ela se dá o direito de sentir. Experimentar, de sentir, né? E isso é muito bacana. Bom, eu acho que não tem melhor maneira da gente finalizar esse papo do que falando um pouco mais sobre a avó, né? A relação da Ângela com a sua avó. Que apesar de ser também uma relação atravessada pela mãe, é uma relação em que predomina o amor, a cumplicidade, é uma relação muito mais positiva, digamos, do que ela tinha com a mãe. E a presença dessa avó permite que você aborde, então, temas que no nosso primeiro contato, e agora você reforçou também, você disse que eram importantes para você, né? Que é a doença de Alzheimer e a depressão. E eu queria saber, assim, por que você fazia questão de que isso tivesse representado no livro? A depressão você trouxe já um pouco, mas a doença do Alzheimer e tudo mais. Minha avó tem Alzheimer, né? E eu convivo com isso. Eu moro com os meus pais e minha avó mora com a gente. Então minha casa é uma bagunça. Sei como é. E a gente tem que cuidar da minha avó, né? Porque minha avó já não anda, já não fala, ela não faz nada sozinha, ela só come papinha. Então é uma coisa que eu convivi. Eu voltei para casa dos meus pais durante a pandemia, né? Tava desempregada, tive que voltar para casa. E eu fiquei lá principalmente porque minha avó, durante a pandemia, ela foi se deteriorando de um jeito assim, piorou muito as coisas, já estava meio ruim, né? Ela já estava meio confusa, já não falava direito. Mas depois da pandemia, ela ficou em um estado muito, muito debilitado, né? Eu acho que tem poucas representações disso na literatura. Tem aquele filme maravilhoso que é O Meu Pai, acho que se chama assim. Sim, O Pai. O Pai, Incrível. que é com a Olivia Colman, e eu esqueci o nome do Anthony ator. Hopkins. E o Anthony Hopkins. Maravilhoso o filme. Falei, nossa, eu assisti o filme e falei, caraca, eu acho que eu preciso representar isso a partir do que eu vejo, que eu vi minha avó passando, né? Minha avó começou a dar sinais, ela tinha 70 anos, isso faz 13 anos. Então, tá muito avançado. E ela tá saudável, sabe? A pessoa saudável, corpo saudável, mas é isso, o cérebro tá desligando. E eu acho que até o nome do livro vem disso, né? Do cérebro dela estar desligando aos poucos. E aí eu trouxe isso pra minha personagem, eu trouxe duas coisas pra essa personagem, a Virgínia. Eu queria que ela fosse um ponto de alívio, né? Eu acho interessante ver na literatura e ver também na vida real como, sei lá, uma mãe não se dá bem com a mãe, né? Tem uma neta, aí a mãe não se dá bem com a mãe, mas a neta se dá bem com a avó. Eu gosto disso, né? Porque às vezes as relações, às vezes as pessoas também não se dão, né? Às vezes as pessoas não se bicam, as personalidades familiares, né? As pessoas não se dão bem. Mas aí outras pessoas se dão na mesma família. A gente fica se perguntando, nossa, mas o que aconteceu, né? Pra essa filha não gostar da mãe, mas a neta gosta da avó. O
que aconteceu para isso acontecer, né? Então isso é uma coisa que me deixava muito curiosa. Aí foi uma coisa que eu quis investigar também, né? Por que que a Simone, que é a mulher que morreu, não se dá bem com a Virgínia, que é a avó, e a neta se dá bem com ela, né? O que tem na personalidade delas que é tão conflitante? E aí foi uma questão, e eu queria que ela fosse um ponto de alívio também, né, para a personagem. E aí introduzir também o Alzheimer que eu vi durante tanto tempo e mostrar isso realmente. É mais no começo, né? O Alzheimer que está no livro é um estágio bem inicial, não é tanto, né, os cuidados depois, cuidados paliativos, cuidados da pessoa já meio que vegetando, mas é um estágio inicial da confusão, das lembranças da infância, né? Eu acho que minha avó passou por isso também, de lembrar de como era a sua vida na infância e de não se reconhecer mais. Minha avó passou por um momento de ela não conseguia se olhar no espelho, sem brigar. Aí eu fiquei pensando naquela época, né? Ela devia se imaginar menina. Aí ela se vê velha no espelho, ela devia se assustar, sabe? Então eu acho que é por isso que ela brigava com o espelho, mas isso é uma especulação minha, porque eu não sabia o que estava passando na cabeça dela. E ela chamava minha mãe de mãe. Minha avó chamava minha mãe de mãe, porque minha mãe cuida até hoje dela, mas naquela época era muito mais... O cuidado era muito mais próximo, porque minha avó já ainda entendia, né? Ela chamava minha mãe de mãe. Eu ficava pensando, será que ela acha que a minha mãe é a mãe dela? Né? Porque será que ela se vê criança? Será que ela se vê jovem? Então eu acho que partiu disso, eu acho que tem bastante disso no meu livro, né? Sim. Dela se ver a filha jovem, mas também ver a mãe, né? Se lembrar da mãe. Então eu acho que é isso, a personagem Virgínia é isso, é muita coisa. Sim. E ela era uma mulher muito mais livre, né, muito mais liberal do que a própria filha. E isso aparece no livro bastante. É uma mulher que poderia ter sido super famosa, super conhecida, mas não foi também porque ela ficou em casa. Sim. Então eu acho que eu quis trazer um pouquinho disso também, essa questão da mulher na sociedade de antigamente e na sociedade de hoje também. Nossa, acho que é isso. Muito legal sua resposta, assim, embora elas sejam diferentes em muitos pontos, a avó e neta, né, elas compartilham experiências e características pessoais, como você trouxe, que acabam criando essa imagem super interessante do título, que não tem só os cérebros ali, mas tem também a anarquia, né, e tem esses cérebros iluminados pela própria independência, assim. E aí eu queria saber, assim, se você incluiu essa conexão entre elas também como destaque, como uma maneira de talvez garantir a Ângela um caminho familiar dentro da família para recuperar também o domínio da sua própria vida, né, da sua mente, do seu corpo. Eu acho que foi exatamente isso que eu quis fazer, né? Eu quis que elas tivessem essa conexão para a Ângela se sentir acolhida pela primeira vez na vida, né? Porque a avó dela era uma pessoa que ela poderia chegar e falar, tem uma namorada, né? A mãe dela não, a mãe dela nunca ia aceitar isso, mas a avó dela... Pode comer um docinho. Pode comer um docinho, que também tem questões relacionadas ao corpo ali, a dietas. Pode comer um docinho, come um pedaço de bolo, né? Come um pão de queijo, come mais, você come pouco. Então eu acho que a avó era essa personagem que representa a liberdade, né? De você ser aceita de qualquer maneira pela sua família, eu acho, né? E é curioso, porque a Virgínia também tem uma questão diferente com a filha dela, né? Que por mais que ela fosse muito aberta, ela também tinha uma outra questão que deixou a relação delas meio estranha, mas eu queria mesmo trazer esse conforto, né? Esse lar para a Ângela. Por mais que seja um lar aí que a avó não tá tão bem, que ela vai... A Ângela provavelmente vai se tornar uma cuidadora, né? Sim. Mas nesse momento não, nesse momento ela precisa ser cuidada pela avó, então eu acho que eu quis trazer isso. Sim, e a avó é uma personagem fascinante. Talvez seja a minha favorita, agora a gente falando assim dela. Eu acho que é minha favorita também. Ela é muito boa. Eu gosto dela, E você passou por uma mentoria da Jaridy Arraes. Conta pra gente mais ou menos como é que funciona, às vezes tem alguém que tá escrevendo, enfim, eu tenho essa vontade. Como é que foi? Eu achava que no começo, né, que quando eu comecei a escrever em 2018, eu achava que era um processo muito solitário, a escrita. Mas aí eu fui estudando, né, fui encontrando pessoas em oficinas que me apoiaram, fiz a pós-graduação. E aí quando eu fiz a pós-graduação no Vera, que foram 2 anos muito intensos, assim, eu fiz muitas amizades, né? Eu percebi que a escrita não era um trabalho tão solitário assim, né? A gente podia ter outras pessoas em volta para ajudar a gente, né? Esse processo de ajuda mútua foi muito importante. E aí quando eu ganhei o PROAC, eu pensei, eu vou precisar de ajuda, né?
não para escrever também, mas para ver se eu estou indo para o caminho certo, se eu não estou fazendo nenhuma confusão, se eu estou conseguindo amarrar todas as personagens, toda a narrativa. Então, esse processo mais técnico de escrita, eu acho que é muito importante que a gente tenha uma pessoa para ajudar a gente, né? E geralmente é um editor, né? Quando é uma editora grande, a pessoa tem um editor que vai ajudar nesse processo, mas eu não tinha, né? Iniciante, meu primeiro livro. E aí eu ganhei o PROAC, veio um dinheiro, e aí com uma parte desse dinheiro, eu falei, não, preciso de alguém para editar esse livro, né? Para me ajudar a editar esse livro, e foi o papel da Jaride na mentoria, e foi incrível. Eu confio muito nela, porque eu gosto muito do trabalho dela, e eu acho que tem que ser uma pessoa que a gente confia mesmo, porque se não fosse uma pessoa que eu confiasse, que eu sei que a Jaride fala sobre temas parecidos com o meu, Exato. né? E aí, se não fosse uma pessoa que eu confiasse e ela me desse alguma sugestão, eu podia ficar com o pé atrás. Mas toda sugestão que a Jaride me dava, eu aceitava, porque é uma pessoa que eu confio, né? E a gente se deu muito bem, assim, de troca mesmo, de personalidade, né? A nossa personalidade batia. Às vezes tem escritoras que eu admiro e que às vezes a personalidade não bate, tá tudo bem, eu gosto do trabalho, mas talvez não fosse uma pessoa que eu confiaria o meu trabalho, né? Então a Jaride é essa pessoa que eu confiei muito o meu trabalho, todas as opiniões dela, tudo que ela achava, eu aceitava. Não, você escolheu muito bem, assim, eu tenho certeza que tem leitores de Jaride Arraes aqui. Sim. E realmente tem vários pontos, assim, que a gente reconhece de diálogo entre as obras de vocês, essa questão da violência familiar, por Sim. exemplo, muito gritante, a coisa da religião presente também. Sim. Mas, claro, cada uma segue um caminho muito distinto. E ficou massa o resultado. E aí, só pra finalizar agora, Claro, assim, claro. eu queria que você falasse um pouco mais da capa, porque no lançamento a artista da capa estava aqui e rolaram algumas informações. Eu achei muito legal, acho que o pessoal também pode gostar de saber como é que você chegou nessa capa, nessa artista e tudo mais. Bom, a Andressa, que foi a pessoa que fez a capa do meu livro, é uma pessoa que eu já conheço, ela é de Santos, também eu sou de Santos. Ela é uma artista lá de Santos. E a gente se conheceu numa feira, eu faço cerâmica, mas eu não estou vendendo agora, mas uma época eu vendi cerâmica, eu participei de feira, eu dei uma paradinha porque, né, vida corrida. Sim. E a gente se conheceu, ela gostou do meu trabalho, eu gostei do trabalho dela, a gente meio que ficou amiga, assim. E aí ela me falou um dia, Ana, eu queria muito fazer uma capa de um livro. Aí eu falei, vamos, né, se eu ganhar o PROAC, você faz a capa do meu livro. E aí foi um processo bem interessante, porque eu tenho muito na minha cabeça que as pessoas compram o livro pela capa, né? As pessoas compram. Eu não queria que meu livro fosse feio, gente. Eu não queria que meu livro fosse... Fala sério, né? Isso foi uma coisa que eu me preocupei muito. Eu não quero que meu livro seja feio, por favor, meu livro não pode ser feio. E aí eu falei isso pra Andressa, a gente começou a trabalhar nisso juntas, né? Eu fui no ateliê dela algumas vezes, a gente fez esboços juntas, conversamos sobre isso. Eu queria muito que a letra fosse cursiva, assim, porque eu não vejo muitos livros com a letra cursiva. Aí eu falei, eu quero desse jeito, um corpo de uma mulher, né? Ia ser interessante ter o corpo de uma mulher. Aí eu acho que foi ela que falou, se a gente fizesse meio a meio. Eu falei, ia ser interessante, tudo a ver, tem duas personagens, ela leu o livro também. Aí eu falei, as minhas cores são essas, né? Eu gosto muito de rosa, de roxo. O meu Instagram tem essa paleta? Eu falei, podia ser rosa e roxo, né? Ia ficar interessante. E aí a gente foi trabalhando juntas nisso. Ela fez tudo à mão, foi muito bonito, assim. Ficou muito bonita a arte final. Então, eu acho que foi isso, né? Eu já conhecia ela queria fazer uma capa de um livro, ela falou até que, inclusive, tem pessoas já entrando em contato com ela para fazer outras capas de livro. Foi a primeira capa de livro que ela fez. E aí foi isso, né? Falei, vamos fazer isso juntas, e aí a gente fez. E ficou muito legal, né? Foi um resultado muito bonito. Muita gente elogia a capa do livro pra mim. Ficou lindo, e a editora também fez um trabalho massa. O livro todo, assim, tá bem gostoso de ler. Tá, a diagramação, tudo uma delícia. Tá tudo certinho. Que bom, meu livro não é feio, gente. Meu livro é bonito. Não fica tranquila. Agora eu queria pedir pra você ler um trechinho pra gente. Claro, pode. Rezei para que essa sensação de alívio saísse de mim. Rezei para sentir tristeza. Rezei pedindo perdão por pecar. O peso que mamãe fazia em mim tinha se esvaído. Eu estava feliz por ela ter ido cedo. Feliz por ela não ter me deixado no encargo de cuidar dela, como ela dizia que eu deveria. Rezei pedindo perdão por esses pensamentos impuros. Honrar pai e mãe é um dos mandamentos bíblicos. Naquele momento eu não tinha nem pai nem mãe.
E eu estava grata por isso. Também tinha sido um alívio quando meu pai sumiu e nunca mais voltou. Mamãe ficou arrasada, mas pelo menos as brigas tinham acabado. Mamãe morreu. Decidi que iria dormir em sua cama. Bom, Ana, que gostoso conversar mais uma vez com você sobre o livro. Eu falei isso pra você já, mas, gente, o lançamento do livro dela foi uma delícia, casa cheia, todo mundo se divertindo, foi super legal. Parabéns pelo seu primeiro livro. E não sei se você quer deixar algum recado pra quem tá assistindo. Eu vou dizer pra todo mundo que estiver assistindo, pra me seguir nas redes sociais, né? Eu tenho um Instagram chamado anabarros.co. Também dou aula de escrita criativa, tenho um curso bem grande chamado Jornada do Livro Extraordinário e dou oficinas também, inclusive recentemente eu dei oficinas, foi muito legal também e eu gosto muito de estar em volta de mulheres, né? Acho que esse é meu foco no Instagram, mulheres que escrevem, mulheres que querem escrever e fazer amizades mesmo, que eu acho que a gente precisa construir essa comunidade, né? Eu sinto que a gente vai mais longe quando a gente está junto, né? E aí acho que tudo que eu fiz no lançamento e isso que a gente está fazendo agora foi pensado nisso, né? A Sentimento do Mundo é uma livraria que as donas são mulheres, a Tami é uma mulher. Então eu gosto muito de estar reunida com mulheres. Eu acho que quero chamar a pessoa que está vendo para me seguir lá no Instagram e entrar nessa comunidade. Maravilha, eu vou deixar o link aqui embaixo. Sigam. Muito obrigada. Obrigada a você. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.